Gente, vamos para mais um vídeo, para mais um assunto que eu amo demais. Nossa, deixa eu desligar esse negócio. Pera aí. Tcharam! Agora sim. Vamos para mais um assunto que eu amo demais, que é falar sobre casamento homoafetivo. Como nós, cerimonialistas, podemos atingir esse público, falar com esse público, fazer esse tipo de casamento. Primeira coisa, gente, antes de mais nada, você precisa não ter preconceito com esse público. Isso precisa ser íntegro, isso precisa ser verdadeiro, isso precisa ser de verdade. Porque se não for de verdade, esquece, porque não vai rolar. Tá bom? Então, você precisa realmente ter empatia, você precisa entendê-los, você precisa conhecer esse público. Não é simplesmente, quero sair fazendo casamento homoafetivo, ok, e aí faz um comentário. Às vezes você pode fazer algum comentário esdrúxulo, algum comentário que não faça nenhum sentido ali na festa, algum convidado escute. Isso não é legal pra você. E você também, com certeza, quando você for fazer a venda pra esses noivos, eles não vão se sentir representados ali. Então, para isso, você precisa conhecer muito bem esse público. Ou seja, quando se você realmente quiser atingir esse público, você precisa fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso. Então, quem são eles aqui na minha cidade? O que eles fazem? O que eles consomem? Com certeza, a Carol pode ajudar muito com esse tipo de pesquisa, mas o que essas pessoas consomem, o que eles gostam, o que eles respiram, como se alimentam, o que eles frequentam aqui na cidade, né? Como eles se vestem, que tipo de coisa realmente agrada a esse público aqui na minha cidade especificamente. Então, entenda muito bem essas pessoas que você vai falar e seja muito honesto, seja muito claro ou clara. Se você nunca fez um casamento homoafetivo e você for começar a fazer, antes de mais nada, antes de você criar um orçamento, sair falando, faça as pesquisas e depois crie um orçamento onde as pessoas realmente se sintam representadas naquilo. E aí depois disso, quando você for marcar a reunião e tal, fala, gente, eu nunca fiz, eu quero muito fazer. Isso faz muito parte. Por que você quer fazer? Você precisa saber disso também, sabe? Se é só business, se é só grana, cara, esquece, porque não vai rolar. Então, precisa ter uma causa maior aí também, sabe? Porque para essas pessoas não é muito simples, não é fácil casar. Eu tenho certeza que não é fácil, eu tenho amigos próximos aqui, conheço pessoas que já fiz casamento homoafetivo, a gente já fez renovação de votos de casamento homoafetivo, a gente fez um outro em Cancún, também casamento a dois. Então, não é muito fácil para essas pessoas isso e a gente precisa ter empatia, a gente precisa entender e a gente precisa querer aquilo realmente do fundo do coração. Agora, se tem uma coisa que eu posso dizer pra você é um grande público. É um público onde o que as pessoas mais dizem por aí não é mentira, é verdade. Eles não têm filho, muitos, né? Ainda não têm filhos, ou talvez não pretendem ter filhos, ou não gastam muito dinheiro com outras coisas, viajam bastante. Então é um público que são, na maioria das vezes, muito bem sucedidos e querem sim investir em casamento. Ou até muitas vezes ainda não sabem se querem investir e muitos têm medo de fazer a festa de casamento. Isso foi uma pesquisa que eu fiz já há um tempo atrás, onde eu realmente quis me aprofundar, entender um pouco mais desse público. Eu não fui muito à frente nisso porque eu ainda não estava 100% preparada em termos de estrutura, então eu acabei não avançando tanto nisso. Ou seja, se você for fazer isso, tenha realmente um braço, nem que esse braço seja o seu mesmo, mas lembre-se, né, uma coisa que eu falo bastante, tenha uma empresa pequena, mas pense como uma empresa grande. Então, nem que seja você mesmo, mas que você tenha um braço, um processo, um orçamento com fotos específicas sobre isso e para isso. Essas pessoas, tanto o público LGBTQA+, gente, ainda não peguei essa sigla, tá? Vou colocar aqui a sigla certa assim que eu descobrir. A Paty vai me ajudar nisso.
esse público, eles vão questionar e fazer muitas perguntas que talvez a gente não tenha resposta. Que talvez você não tenha resposta, se você ainda não tem uma amostragem muito grande de casamentos homoafetivos, você não vai conseguir responder. E aí vem a nossa honestidade e a nossa clareza em dizer não sei. Uma vez, umas noivas me perguntaram: Roberta, mas existe quebra diferente no tipo de casamento, em casamentos homoafetivos? E eu falei: nossa, mas por quê? Né? Olha eu. Mas por que uma quebra diferente, né? A gente considera aí uma quebra de 15% a 25%, dependendo do lugar, da época do ano e etc. E elas falaram: não, existe uma quebra diferente para casamentos homoafetivos? E eu falei: gente, não sei te responder, e por que você tá me perguntando isso? E aí elas falaram que mesmo dentro da própria família, elas acham que tem gente que não aceitaria, que não iria no casamento e tal. Ou seja, isso vem muito dos próprios noivos, né? Das próprias noivas, delas acreditarem ou acharem que isso possa acontecer. E a minha resposta foi: eu não sei. Eu não posso te dizer isso, faz sentido o que você está me dizendo, eu acho que só vocês podem saber, né? Vocês podem saber muito mais do que eu sobre isso. Mas eu não sei de verdade. O que a gente pode fazer é, em cima de uma lista de convidados que vocês têm, avaliar essa lista de convidados, quem são essas pessoas, e aí a gente fechar um casamento para um número menor de pessoas, abaixo dessa previsão que a gente faz normalmente, e sentir isso depois do RSVP, depois da confirmação de presença, e aumentar o quanto for necessário. E foi ótimo, elas se sentiram super confortáveis com isso. Ou seja, a gente não saber, tudo bem, se você nunca fez, se você nunca levantou essa hipótese, né? Porque tem coisas que a gente realmente nem faz a menor ideia que poderia acontecer. Mas ser honesto, ser claro e dizer até, tipo, gente, a gente pode resolver isso de uma outra maneira e descobrir isso de uma outra maneira antes mesmo do próprio casamento acontecer, é o que a gente tem que fazer realmente. Ou seja, casamento homoafetivo não é fácil de fazer, eles vão sempre te perguntar quais são as regras, o que pode, o que não pode, e gente, de novo, não tem regra, cada um faz o que quiser. A gente precisa ter uma linguagem do tipo, a noiva e o noivo, não, as noivas, os noivos. A minha lista de convidados, meu template, quem já recebeu meu template de lista de convidados, vem lá que não é o amigo da noiva, o amigo do noivo e tal. A gente tem um template específico para casamento homoafetivo. Nos casamentos de héteros, eu coloco amix, né, amix do noivo, amigos da noiva, convidados da noiva, ou convidados do pai do noivo, não sei o quê. A gente faz dessa maneira, e para casamentos homoafetivos a gente faz diferente. Amigos da noivas, tipo, noivix, e convidados dos pais da noivix, entendeu, né? Põe um xizinho ali no lugar do A e do O, porque aí não tem distinção, não tem nada disso, então a gente precisa também entender para poder passar isso para eles. Imagina se você manda uma lista de convidados escrito amigos da noiva e amigos do noivo. Não faz o menor sentido. A forma de você atender, a forma de você responder os e-mails, tudo isso precisa ser mudado. Por isso que eu falei que você precisa ter um processo específico para isso. Do tipo, liga a noiva aqui, você fala, qual é o nome do seu noivo? Não é noivo, é noiva. Então, né, qual é o nome da pessoa que você vai casar? Com quem você vai se casar? E, gente, vale até para casamentos héteros onde tem padrinhos e madrinhas homoafetivos, né, gays ou lésbicas. E isso foi um grande aprendizado pra mim também, porque a gente fala muito nas dicas protocolares, né? Homens de um lado, mulheres do outro. Tá, e eu faço o quê? Homem dá o braço esquerdo, mulher. Tá, e nós, né, somos dois homens, o que fazemos? Então eu sempre faço, gente, homens de um lado, quem é casal, homem e mulher, mulher de um lado, homem do outro, X. Vocês dois aí que são, vocês dois fazem da maneira que vocês acharem melhor, fique de qual lado vocês quiserem, tá bom? É a escolha de vocês. Então, a gente também ter essa preocupação é muito importante. Não só falando dos nossos noivos especificamente, mas aos convidados, aos padrinhos, a gente precisa ter esse cuidado hoje em dia e a gente precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro. Ou seja, resumindo esse vídeo todo aqui, não tem resposta certa. Eu dei algumas dicas específicas, mas a maior dica de todas é você realmente pesquisar, você realmente entender esse público e fazer dentro dos seus processos e dentro de tudo que você tem, tira esse negócio de noiva e noivo, para com isso, coloca lá o xizinho de amigos, noivix, e assim a gente consegue ter uma
uma cabeça muito mais aberta, muito mais atual, e a gente consegue atingir diferentes públicos.